Fala pessoal, mais uma vez nós estamos aqui direto do DG Studio, no Carralcast, o podcast da influência cristã, nesse que é o 12º episódio, um episódio mais uma vez abençoado, e eu quero agradecer a Deus mais uma vez por estar aqui juntamente com meu parceiro Felipe Romero e também com você aí do outro lado da tela, nos acompanhando, sendo a nossa audiência, tá bom? Felipe, 12º episódio, como que tá o coração nessa noite? Eu tô muito feliz porque nós estamos completando praticamente 4 meses, né? 4 meses? 4 meses. Não, agora eu também fui surpreendido, porque eu não tinha feito essa conta. 12 episódios e é motivo de muita alegria para mim, porque eu já falei isso outras vezes, eu não sou o cara da comunicação, né? Agora Mas já é. agora nós somos. Então, além do desafio que vem sendo, eu tenho aprendido muito e tenho certeza que você também tem sido edificado e com certeza a conversa de hoje vai te edificar ainda mais. Sem dúvida nenhuma, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Nós temos um convidado super especial, um amigo de longa data, que vai trazer uma temática muito legal para você que está aí do outro lado da tela. E, na verdade, essa é a nossa proposta, né? Falar sobre assuntos que são relevantes e que impactam a vida das pessoas. E você vai ser um presenteado nessa noite aí, assistindo, porque esse assunto, com certeza, vai fazer diferença na sua vida, assim como eu tenho certeza que também fará na minha e na do Felipe também. Exatamente. Mas antes da gente apresentar o nosso convidado, a gente vai falar sobre as nossas redes sociais e eu queria deixar o Felipe falar sobre isso. Ó, pessoal, nós estamos presentes no Instagram, no TikTok, no Spotify, na Amazon Music e também aqui no YouTube. Ó. Curta, compartilha, envia para os seus amigos, faz todo esse conteúdo que nós temos gerado aqui. Eu tenho certeza que alguém precisa ouvir. De repente, alguém que você nem saiba que está passando por algum tipo de desafio ou necessidade. Então, compartilha, faz o seu papel de agente do reino. Compartilha esse vídeo aqui, ó. Compartilha os outros episódios também que nós gravamos e nós participamos, outras conversas que foram com certeza edificantes e contribuíram para que nós saiamos daqui cada vez mais cheios tanto de conteúdo quanto da presença de Deus. Então, curta, compartilha, siga lá nas nossas redes sociais, no Instagram, Carralcast, no YouTube aqui, como eu já comentei, no TikTok também, Carralcast. Então, é isso, Alan. É isso aí, nós estamos em quase todos os lugares, né? Exatamente. A presença do Carralcast está em quase todas as plataformas e daqui a um tempo nós estaremos em outras também. Também quero aproveitar para agradecer o Vitor que está ali com a gente. Aí, Vitor, beleza? Vitor está aqui com a gente na parte técnica, o Matheus também, toda a nossa equipe técnica aqui do Carralcast também, o pessoal do DG Studio também que está sempre aqui presente, nos atendendo e podendo proporcionar esse podcast para você com alta qualidade. E para você que quer ser um parceiro também do Carralcast, você pode mandar um direct para a gente no Instagram, se você quiser divulgar sua marca, o seu conteúdo, o seu negócio, seja aquilo que você faz. Se você quiser ser um parceiro nosso, você pode mandar uma mensagem e caminhar com a gente. Com certeza você vai estar num ambiente de bênção, um ambiente de fé, um ambiente de integridade e vai crescer juntamente com a gente. Mas sem mais delongas... Roda a vinheta. Roda a vinheta. Estamos de volta aqui no DG Studio, Carralcast, o podcast da influência cristã. Você já anota aí para não esquecer, tá bom? Felipe, estamos recebendo nessa noite um grande amigo de longa data, de muitos anos. Parece até que sou bem velho, né? Mas não é isso não, gente. É porque nós caminhamos juntos por muito tempo mesmo. Nós participamos de uma comunidade de fé ali por muito tempo juntos. E hoje eu tenho a alegria e a honra de receber aqui meu amigo Sandro, que é pastor, casado com a Silvana, tem os filhos e também fala sobre finanças, fala sobre casamento. E eu tenho certeza que você nessa noite vai ser super abençoado através da conversa dessa noite. Sandro, seja muito bem-vindo ao Carralcast. É uma alegria e honra poder recebê-lo aqui nessa noite juntamente com a gente. Obrigado, Alan, Felipe. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que o projeto que iniciou, 12 episódios, que o Senhor prolongue e traga muito mais pessoas que venham edificar comunidades. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. E aí a nossa conversa dessa noite vai fluir nessa direção. Sandro, fala um pouquinho pra gente da sua trajetória na fé, da família. Nós praticamente vivemos no mesmo bairro ali por muito tempo, mas tivemos encontros abençoados na comunidade de fé da Assembleia de Deus ali do Jockey Club. E eu queria que você começasse
compartilhando essa jornada da fé, se você nasceu num lar cristão ou não, quando se converteu, se foi o caso. Conta um pouquinho para depois a gente entrar na temática em si, mas fique à vontade aí, tá bom? Tá ótimo. Eu aceitei a Cristo com 18 anos e fui o primeiro da minha família a fazer isso. Então, a minha família, uma parte dela é católica praticante, então eu tinha um conhecimento de Deus superficial, né? E tanto que a gente ia para baile e quando eu voltava à noite, eu deitava no travesseiro e me questionava, se eu morrer, para onde eu vou? Essa era a minha falta de paz. E um dia eu fui convidado para ir num aniversário de adolescentes e no meio daquela barulheira culto pentecostal, eu sem entender nada, mas eu senti uma paz que eu não sentia no baile. Falei para Adão, tinha me levado para lá, falei, Adão, a gente precisa voltar. Porque eu não tinha nem ideia que o que era aceitar Jesus nem nada, eu só sabia que eu achei o que eu procurava. E a gente está nessa caminhada aí há 36 anos, alguma coisa assim. E aí encontrei minha esposa lá, Silvana, a gente casou quando eu tinha 23 anos. Delcinion, 2 frutos. Cauê, que hoje está fazendo intercâmbio na Austrália. Beijão, filho, que Deus te abençoe. E o Nicolas, que está aqui com a gente, crescendo junto. Então, nisso a gente cresceu, eu trabalhei em São Paulo um bom tempo, até que o Senhor resolveu nos dar uma empresa. Legal. E aí a vida virou, e a gente tem alguns testemunhos bons, assim, para contar. Como eu caí na parte de finanças, na verdade, como todo brasileiro, eu me endividei muito. Sim. Eu contraí uma dívida de 330 mil reais. Então, eu não sabia para onde eu tinha que ir. E aí eu comecei a estudar, comecei a comprar cursos nessa linha e consegui pagar minha dívida por menos de 10% do valor. Então, a gente pensa que o banco quer nos ajudar, que o banco quer nos auxiliar. Na verdade, não é assim que funciona. Então, a gente aprendeu e eu senti de que eu aprendi compartilhar. Virei pastor, assumi uma igreja e o primeiro pessoal que a gente pôde ajudar foram os membros dali. E aí a gente vem ajudando assim desde então. Glória a Legal, Deus. muito bom. Um testemunho de que a igreja também faz os profissionais, né? Sem dúvida. E com a nossa profissão a gente pode auxiliar tanto os irmãos quanto a nossa comunidade. E aí você já entrou aí um pouco no âmbito de como você chegou nas finanças, né? No mundo financeiro. Conta um pouquinho só mais de detalhe. O que te levou a gostar, assim, a ter isso como vocação, de fato, as finanças? Então, a gente percebeu, sendo pastor, que a maioria dos problemas na igreja eram financeiros. Sim. Eu comentei até com o Alan, né, de 10 pessoas, a cada 10, 7 tem pelo menos uma conta em atraso, que é o que a gente considera alguém endividado. É alguém que tem uma conta em atraso. Ah, Sandro, eu tenho meu carro parcelado, mas está pagando em dia? Então não é endividado. Está tudo sob controle. O problema é que a gente começa a postergar uma conta, postergar outra, não pago esse cartão, ou pior, eu pago o limite do cartão, o mínimo. Uma dica, pessoal, se você tem cartão de crédito, nunca pague o mínimo. Ou pague tudo, ou não pague nada e negocie. Essa é a primeira dica. Sim. Porque o cartão de crédito é uma bola de neve. Tanto que o governo ele instituiu uma regra que quando você já não consegue pagar a primeira, no outro mês o banco tem que te sugerir uma solução para que isso não vire uma bola de neve, porque chegar a 10 vezes o valor da dívida é muito fácil. Sim. E aí é um problema sério, porque a gente acha que o banco ele não quer nos ajudar. E eu quero que vocês entendam que o banco nunca perde dinheiro. Quando ele te empresta, ele te empurra, ele negocia, tá ganhando de qualquer maneira. Ele está ganhando. Ah, Sandro, mas a tua dívida ela levou 6 meses. Em 6 meses a tua dívida é paga para o banco. O seguro é acionado, o banco recebe todo o dinheiro. E o que eu fiquei devendo, Sandro? O banco vende a tua dívida e uma outra empresa vai te cobrar, mas o banco já recebeu dele. Sim. Então o banco nunca perde. É aquelas ligações, né, que aparecem com aqueles números estranhos lá, né? Não, e a primeira dica, tá endividado? Atenda as ligações. Não, Sandro, mas é muito chato. Atenda a ligação, explique por menor. Eu tive um problema financeiro, eu não me controlei e assim, a minha previsão de pagar vocês é daqui a 3, 6 meses. Hoje eu não tenho dinheiro. Por quê? Lá na frente, quando você for negociar, essas ligações vão ser todas revistas. E o pessoal vai analisar se você estava tentando dar um golpe ou se você realmente é uma pessoa que passou por dificuldade e a gente pode te ajudar. Sim.
Então Olha é que muito interessante. importante fazer É isso. a política da boa-fé, né? Eu já Isso ouvi falarem sobre isso, né? Quando você demonstra boa-fé, Aham. mesmo talvez não tendo valor ali, Exatamente. o banco, ele, não sei se compadece ou se ele... É que São, assim, são os históricos, são registrados, né? E eles levam em isso. consideração esses históricos, né? Ele quer que você fique positivo de novo para tomar crédito Sim, outra sim, vez. exato. Ele não quer que você fique Pra vida inteira em sem crédito. Não, de maneira alguma. E a gente brinca assim, né? Ah, eu tô com meu nome sujo no Serasa. Na verdade, o teu nome está protegido, não está sujo. Sabe por quê? Ele está protegido de você mesmo. Você recebeu crédito, não soube lidar com ele, se endividou. Agora, com o nome protegido, você não pode pegar mais crédito. Você vai aprender a viver à vista, e aprendendo a viver à vista, vai pagar a sua conta, e quando você voltar ao mercado, você é uma pessoa reeducada na força, financeiramente. Sim. Então, não é tão ruim ter o nome no Serasa. Ele vai te... Porque se o Serasa não te bloqueia, você continua a bola de Exato. neve. É verdade. Isso é complicado. E faz muito sentido. Aliás, essa informação tira um peso enorme, um fardo enorme de milhares de pessoas que provavelmente assistirão, né, estão assistindo aqui o podcast e o Carral, viu? Sim, o pessoal acha que é ruim, mas não é. Eu sei que a gente já ouve nosso pai. A única coisa que você tem é seu nome. E isso parece ser bom, mas isso te dá uma trava na cabeça que não deixa você fluir financeiramente. E, na verdade, nossos pais sempre tentaram nos ajudar, mas algumas frases criam crenças limitantes que te bloqueiam. Essa é a verdade. Então, mas além, eu acho que, obviamente, é um peso que sai um pouco de quem tem esse pensamento de que o nome está sujo e tal, mas a gente não pode romantizar também o fato do nome ir para o Serasa, né? Porque não é uma coisa relativamente boa, porque, de certa forma, está demonstrando que você não cumpriu com o seu... Obviamente, a gente até estava conversando aqui antes de começar, que 70%, né, dos brasileiros adultos são considerados Isso. adultos, né, a partir de A partir 18 de anos. 18. A partir de 18 anos tem uma dívida ou tem alguma conta atrasada. Esse número já foi maior? Hoje ele... Assim, Já foi maior. Ele era 63 ou 67. Hoje já tem 70. Então, entendi. o problema é do excesso de crédito. Porque, assim, eu não sei se já aconteceu com vocês, aparece um cartão de crédito em casa, você nem pediu. Já. E o banco vai te dando. Sim. Quantas pessoas ganham R$2.000, aí você fala assim, mas qual é o teu limite de cartão? 5.000. Como que eu dou 5.000 de limite para uma pessoa que ganha Mais do que o 2.000? dobro. Então, não bate. Então, o banco ele já conta que alguma parte não vai pagar. E a questão do nome sujo, explicar para vocês, é uma questão de mentalidade. Quando eu não consigo dormir, eu não consigo produzir direito e eu vou ficar naquela dívida mais tempo. A questão de a gente falar assim, o teu nome está protegido. Você vai trabalhar para pagar essa conta no momento certo. Então, não se preocupa. Está protegido e você vai sair dessa. Porque senão você pega, por exemplo, eu já atendi alguns casos muito sérios. A mulher queria vender a casa dela para pagar a dívida. Era o único bem que ela tinha. Eu falei, não faça isso. Não vai adiantar. Porque ela tinha emprestado dinheiro para o irmão não conseguiu pagar, porque tinha um negócio, girou, capital de giro não funcionou. E ela tinha parcelas de R$10.000 para pagar. Sim. Uma mulher que é enfermeira. Então não tinha como. Só que ela tinha um nome limpo, então ela pegou um empréstimo muito grande. A gente conversou com ela, expliquei as coisas, expliquei o modo de negociar, expliquei como ela deveria guardar o dinheiro para lá na frente fazer uma proposta de negociação, e a vida dela é outra hoje. É uma mulher que estava prestes a perder a casa. Sim. Então, na verdade, você está querendo dizer que a maneira como a gente trata também é uma forma de você mudar a mentalidade e não deixar a pessoa travada naquilo, para que ela continue sendo produtiva ou passe a ser produtiva para, então, honrar aquela questão que ficou pendente. Então, exatamente. Interpretar o nome como protegido é uma maneira de destravar a pessoa para ser... Mentalidade. Estamos falando de mentalidade, né? Porque a gente vive em depressão. O pessoal, qualquer coisa, está deprimido. Imagina você, os boletos chegando, o pessoal te ligando, você numa festa, o pessoal ligando, e todo mundo hoje sabe, quem recebe muita ligação e desliga é cobrança. Então você fica ruim, você quer ficar longe de todo mundo. Como você vai produzir? Então você não consegue, vira uma bola de neve, você não consegue gerar dinheiro para pagar uma dívida. E na verdade, com um pouco de orientação, a minha chave virou de um dia para o outro. Eu vivi meses ruim. E de repente comprei o curso, assisti 1, 2, 3 aulas, a menina foi lá e me explicou. Eu falei, é desse jeito que funciona? É. Minha chave virou, no outro dia eu já consegui produzir diferente. E aí que eu consegui sair dessa dívida. Olha que interessante também, né? Existe uma frase que ela é muito verdadeira
A gente, é uma frase muito ouvida nos ambientes da fé, sobre aonde você é ferido, vai ser a ferramenta para você ser bênção, né? Onde, curados para curar, né? Sarados para sarar. Então o Santos está trazendo aqui uma situação que ele viveu, uma área que era de dor para ele, que ele precisou passar pelo processo, entender, ser curado e agora ser um agente para ajudar a curar outras pessoas no quesito finanças, né? E na verdade isso é uma verdade poderosa, né? Sim. E muda muita coisa, porque o conhecimento fez você olhar para dentro da situação, emergir dentro da situação e buscar caminhos e soluções para resolver um problema, né? Dói, mas cura, né? Quando a gente busca o remédio correto, né? Então, muito bacana ouvir isso. Todo mundo acho que já teve, acho que vou generalizar, que é muito difícil, mas boa parte da população brasileira já teve problemas ou tem problemas com finanças. Já trouxe um dado aqui muito importante, que eu acho que ainda ele não é tão real, porque não consegue alcançar os rincões do nosso país, né? Mas eu vou te dizer que o problema da dívida está em quem ganha mais. A gente tem um problema de status. Por que eu fico endividado? É devido a status. Se vocês verem Instagram, Facebook, isso só piorou a nossa vida. Porque antigamente eu me comparava com o pessoal do meu bairro. Então o melhor tinha uma motinha, o melhor tinha uma bicicleta. Hoje eu vejo o cara passando de Ferrari. Eu vejo o cara trocando celular, pegando um iPhone 16. Peraí, mas eu também posso, se de repente eu parcelar em 24? Então você vê? Então eu aumento. Percebe que quando eu ganhava um salário mínimo, não sobrava dinheiro. Aí a pessoa dobra de salário, está ganhando 3 e pouco. Sobra dinheiro? 5, sobra dinheiro? Não, porque conforme você ganha mais, você sobe o teu status. A pizza do bairro já não serve. Você quer pedir uma pizza mais cara. Viajar para um lugar... Não, eu quero ir para o Nordeste. Então, o aumento do status... O celular é a coisa mais básica, porque você coloca o celular na mesa... Se é iPhone, o pessoal te olha de um jeito, em qualquer lugar. Se é um telefone que não é iPhone, que não dá para identificar, já olha de outro. Então, o pessoal está crescendo, está indo. Não, eu quero ser bem visto. Você paga um colégio particular para teu filho, duras custas. Aí teu filho chega chateado. O que aconteceu? Tá ruim no colégio? Não. Todo mundo tem Nike. E eu não tenho. Então, não é só o colégio particular. Você vai ter que dar um jeito do teu filho ser aceito no meio. E isso é complicado. Porque você vai dar uma realidade para ele que não é verdade. Que não dá para sustentar. É insustentável, na verdade, né? É uma maneira de... São subterfúgios que o ser humano busca para se sentir aceito num grupo social. Exatamente. Ou para tentar acessar aquele grupo social ou fazer parte daquele grupo social. E coloca, na verdade, muitas coisas em riscos. E é o status, né? Se você for ver bem, até na igreja, dependendo com que carro você chega, se o porteiro vê você chegando, é um tratamento que você recebe. Mas, poxa, ele está fazendo... Não, é inerente dele, é subconsciente. Sim. Se aquela pessoa tem um carro melhor, ela se deu bem na vida, merece ser melhor tratada. Está no subconsciente dele, ele não pensou naquilo. Quando a pessoa chegar, ela vai ser melhor tratada do que alguém que chegou de bicicleta, chegou de moto. Exato. É natural. Eu vejo muitas pessoas também falando a respeito da educação financeira, de que ela não é um tema abordado, por exemplo, nas escolas. Obviamente que se a gente tem esse tema, né, nas escolas, num nível um pouco antes até da gente chegar na vida adulta, eu falo porque eu particularmente eu já tive problema quando eu comecei a trabalhar, eu recebi um baita salário, na época era um baita salário, uns 20 anos atrás, uns 20 e poucos anos atrás. Só para tu complementar a tua informação, que vai até enriquecer, o Felipe é da área de TI e o Santo também foi por muitos anos da área de TI. Entendeu, né? A questão dos altos salários. Então, e aí eu me deslumbrei, obviamente. Como todo adolescente, né? Começando ali a vida adulta, caminhar um pouquinho com as próprias pernas, mas então era cartão de crédito, o banco já liberava, e aí eu ainda não era... ainda não tinha nascido de novo, né? Não era convertido ainda. Então era pior. Era a noite, era a bebida, enfim, era tudo. E é justamente o lance do status, porque eu tinha um bom salário, tinha uma condição financeira, para mim, a realidade boa. E aí, hoje eu, obviamente, mais maduro, entendendo um pouco melhor, e aí eu
olhando esse tipo de conteúdo, que eu gosto bastante também, eu vejo as pessoas falar sobre educação financeira, tem que ter nas escolas, no lugar não sei aonde tem, não sei o que a gente pode concluir em relação a isso. É interessante ter nas Sim. escolas já? Graças a Deus já tem um projeto vinculando de ter educação financeira nas escolas. Sim. Porque se você não ensina a pessoa a lidar com dinheiro, todo mundo perde. Todo mundo perde. Sociedade perde, governo perde, todo mundo perde. Então eles estão querendo aos pouquinhos colocar. Mas não é algo tão fácil, não é algo tão simples. É como a gente... Nem rápido, né? Nem rápido. Tudo é uma curva muito pequena. Mas assim, tendo um início, tendo um pontapé inicial, daqui a 10 anos a gente vai colher esses frutos. Está tudo bem. Legal. O legal do pessoal japonês, oriental, é que eles fazem planos para 10, 20, 30 anos. Sim. Não é para agora. É médio e longo prazo. Então, se entrar agora, daqui a 10, 20 anos a gente vai colher algo diferente. Pelo menos eu espero. O importante é começar, né? Talvez a nossa geração, no nosso tempo escolar, nós não tivemos, mas ainda há tempo de se fazer. Existem já projetos nesse sentido do governo do estado de São Paulo e outros estados também. E são projetos que são para ontem mesmo, né? De dar start. Porque senão nós vamos ver uma geração repetindo, né? Sim. Erros com relação a finanças que nós já vivemos. E aí foi o que você falou agora, e faz muito sentido, porque isso não é bom para o indivíduo, não é bom para a sociedade, para o governo muito menos, porque quanto mais a pessoa é dependente de programas assistenciais, mais endividamento o país absorve, porque se precisa de recursos para você manter uma máquina gigante que existe para poder manter vários tipos de programas assistenciais com relação Isso é muito ruim, né? É muito ruim. E, na verdade, quando você trabalha... Agora, a gente poderia entrar num outro assunto que não é tema desse podcast, né? Mas tem os interesses também dos tipos de governo, né? Se é assim que quer se manter, se não é. Apesar de não ser a temática, mas quando a gente olha para o cidadão e olha ele como um cidadão que precisa de autonomia, né? A gente vai trabalhar as bases para isso. Né? A gente, não fazendo propaganda política para ninguém, mas eu estive agora, semana retrasada, acompanhando o secretário de Desenvolvimento Social de São Vicente no evento em São Paulo, no governo do estado, e lá foi lançado um programa diferente do que já tem por aí, porque ele vai trabalhar a questão da proteção básica das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, inclusive financeira, mas é um programa que vai dar um caminho para tornar essa pessoa autônoma, independente. Ou seja, vai dar a proteção que ela precisa para um momento, por um tempo. Tem um tempo lá já estimado, no máximo 2 anos, mas ao longo desse tempo ela não vai ficar parada, estagnada, recebendo esse tipo de auxílio. Ela vai passar por um trilho de desenvolvimento, vai ser acompanhada por profissionais para desenvolver, seja as suas habilidades para um campo de trabalho ou para empreender, e tem um final para isso, vai ter uma porta de saída. Sim. E aí vai rodar, vai girar a roda e vai entrar um outro público. Então, é sobre isso, né? Sobre isso, construir essas bases para que daqui a 10, 15 anos a gente veja um cenário diferente com relação a finanças no país e economia brasileira, né? Com certeza. O bom é que quando a gente mentora, por exemplo, casais, famílias que estão endividadas, a gente organiza as finanças, só que a gente entende que existe um recebimento que não vai mudar. Então, o segundo ponto que a gente entra é o empreendedorismo. Como eu vou pegar uma renda extra para ajudar eu a pagar a dívida mais rápido e, de repente, essa renda extra era meu sonho e pode virar minha renda principal. Exatamente. A gente já tem alguns casos desse. Então, hoje, infelizmente, você que trabalha por um salário mínimo vai ser bem chocante. Eu vi uma entrevista de um menino que vende bala no semáforo. Ele é de Santos, mas estava em Balneário Camboriú. O cara perguntou para ele, não, quanto você faz no dia? Ele falou, não, eu só saio quando eu vendo tudo. R$700 limpo. No dia. No dia. Em Santos ele faz em média 300, ele falou, né? Então imagina, para que eu vou ficar 10 horas preso no escritório de segunda a sexta para ganhar o que eu posso ganhar numa semana vendendo bala no semáforo? Agora teve algo que me impactou bastante nesse vídeo. O entrevistador perguntou para ele que assim, mas qual é o seu dia de descanso? Quando você descansa? Aí ele falou, da meia-noite às 7. Mais ou menos isso, foi muito. É um jovem, né? Não devia ter 20 anos. Ele sabe que ele está plantando para colher daqui a pouco. Sim. É isso que essa geração precisava aprender. Se você começar a se organizar financeiramente com 20 anos, com 40 você está aposentado.
É isso aí. Mas você precisa ter diretriz. Sim. A gente não aprende o que a gente ensina se pagar primeiro. Recebi meu salário, o que eu deveria pegar? Um percentual dele e investir em qualquer coisa. Me pagar primeiro. Porque isso aqui, depois de 20 anos, vai gerar minha aposentadoria. Hoje, eu não sei se vocês já fizeram as contas, mas vocês vão se aposentar com 70 e pouco, 80 anos. Eu nem tenho essa esperança, para falar a Você verdade. entende? Tô muito esperando também. Então, o que a gente pretende colocar na cabeça do jovem é: aprenda finanças agora. Faça dinheiro agora. Internet tem como ganhar dinheiro de vários jeitos, honestamente. Vender. Ah, mas gente, tem vergonha, passa fome. Vende bala no semáforo e vai ganhar muito mais do que no escritório. E tem a chance, eu vou te dizer, de você encontrar um empresário que vai te achar falando tão bem, que ele vai falar assim: rapaz, eu quero te dar uma oportunidade. Porque hoje você vai pegar o jovem e ele é desinteressado. É. Ele não consegue trabalhar sem não estar com o celular na mão. E acha ruim se você fala: tem que entrar aqui e guardar na gaveta, só pode pegar depois. Então a gente está com o mercado de trabalho muito ruim. Então quando você se expõe, você tem mais possibilidade de encontrar. O pessoal acha assim: existe coincidência. Não existe, existe exposição. Quando você se expõe, se prepara, Deus aí sim cria a circunstância e te abençoa. Isso para justo e injusto. Né? Isso que eu acho muito bom. Exato. E até, biblicamente falando, a gente pode ver exemplos como esse. Por exemplo, os pescadores, quando eles não estão pescando, quando não estavam pescando, eles estavam arrumando a rede, Exatamente. fazendo alguma coisa ali em prol da atividade dele, né? Então, é bem isso, bem esse ponto. Eu conheço pessoas que talvez, pela questão do status, não teriam coragem, ou talvez, não sei qual outra palavra utilizar, de repente vender alguma coisa no semáforo, vender na rua, ou colocar para vender na internet, enfim. Isso também prejudica um pouco, né? Essa questão é a tal da mentalidade, não tem jeito, da mentalidade. Eu tive já algumas experiências, já vendi perfume, já vendi plano de saúde, já vendi, eu acho que Ozan, já vendi transporte, já vendi despacho aduaneiro, estou procurando mais uma coisa para vender aí também, porque é uma realidade, você busca empreender para... o que você falou também é uma outra verdade, tem muita gente que começa algo como renda extra, como complementação do salário, e aquilo daqui a um tempo começa a ganhar uma proporção tão grande que passa a ser renda principal e negócio principal. Sim. Nós temos centenas de histórias na internet que falam exatamente sobre isso. Né? E é essa mentalidade que a gente precisa, na verdade, difundir, aprender, reaprender e ensinar as pessoas que estão à nossa volta, né? Para a gente mudar a realidade das pessoas. E tem salvado muitas pessoas isso também, né? A gente fala muito do exemplo. Né? Falar é bom, mas o exemplo ele arrasta. Então, quando você consegue contar a tua história e, se Deus quiser, ela seja uma história de sucesso, você vai dar chance a outras pessoas. Eu lembro de um jovem que, eu não vou citar nome para não expor, mas a gente levou ele para casa quando ele era criança. E aí eu sempre morei no Jockey, a gente se mudou ali para a Divisa, onde era o Caiçara, e é uma casa muito diferente do que a gente tinha. Então a gente pegou esses dois crianças e levamos para casa. E a casa era diferente da casa que ele morava. E a pergunta dele foi assim: tio, o que o senhor fez para estar aqui? E aí eu falei: a gente estudou. A diferença entre eu e meus amigos é que eu estudei mais que eles. Sim. Então, o TI, eu fui para São Paulo, trabalhei 13 anos lá, foi o que me deu um arranque financeiro muito grande. Sim. Depois Deus nos deu uma empresa. Hoje esse menino está fazendo USP. Olha. Então, você vê um menino que é da periferia, mas ele entendeu, jovem, que o estudo ia tirar ele da situação que ele estava. Ia dar mais oportunidade. Os pais também sempre cuidaram muito bem deles. Mas existe uma perspectiva pequena, né? Então, entenda, o teu exemplo ele vai arrastar. Então, quando você faz algo e é empreendedor, e você coloca isso para que as pessoas conheçam, você fala assim: mas dá para fazer, né? A gente fala assim: vender bolo, todo mundo compra bolo. Vender lembrancinha, todo mundo compra lembrancinha. Sim. Comece com aquilo que te dá prazer de fazer. Tem pessoas que gostam do manual, e está tudo certo. A gente não está falando aqui de você ficar milionário. É uma renda extra. A gente tem uma história de uma amiga que congregou a gente no DIC. Ela era gerente da Riachuelo. Gerente da Riachuelo. Ela largou tudo e hoje está fazendo o que ela ama fazer. Ela faz topo de bolo, faz um monte de adereços lá, até é um nicho muito grande, e ela está feliz da vida. Vai ter o segundo filho, se não me engano é uma filha,
Só que ela vai ter do jeito que ela quer. Eu estou trabalhando em casa no meu tempo, no meu momento, tá tudo certo. Então ela está feliz, tendo era uma renda extra, virou principal, tá tudo certo. Não vai voltar para o mercado de trabalho. Exatamente. Passou a ter seu próprio negócio, autonomia, faz o seu horário de trabalho. Obviamente que não é fácil, mas faz seu próprio horário de trabalho, consegue desenvolver habilidades, talentos, consegue se expor e também fazer uma rede de clientes e negócios também. É uma gama de coisas que se desenvolve e acontece a partir do momento que as pessoas decidem empreender, né? Sair ali do modelinho que já foi desenhado há muito tempo atrás e furar a bolha aí e poder crescer também. Isso é muito bacana, cara. Sobre esse assunto, finanças, trazendo para a nossa realidade da fé, para dentro da igreja, do nosso povo, nosso segmento, como que você enxerga quando essa temática é trazida, né? Quando esse assunto é abordado, as pessoas têm dificuldade de falar sobre isso, as pessoas têm... Porque existiu uma dificuldade, Felipe, e o Sandro há de concordar com isso, com a demonização a respeito do dinheiro. Sim, sim. Né? E a gente sabe que a questão não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Paulo fala sobre isso. Mas você que está aí, né, imergido nesse assunto, como que você vê isso? Como que foi seus primeiros contatos falando, agora eu falo sobre finanças porque eu fui curado de uma dor e agora eu quero te ajudar a se curar também. Quais foram as suas primeiras impressões? É muito ruim porque a gente viveu alguns anos atrás uma teoria da prosperidade, que foi algo 880. Então, realmente, era algo muito ruim. E isso pegou essa questão do amor ao dinheiro e aí juntou um no outro, aí é muito mais difícil você falar. Aí quando você vai para casa, que é o que você aprendeu ali em casa, você vai trazer para a igreja, você vê o pai e a mãe brigando por falta de dinheiro. O seu pai, eu não sei o de vocês, mas ele não via um rico de carrão e falava assim, nossa, Deus abençoe esse cara, um cara honesto. Não, geralmente quando vê um rico com carrão, fala, nossa, deve estar roubando. Então, você quando criança, você atela assim, ter muito dinheiro, ser rico é porque eu estou enganando alguém. Então, o teu cérebro já trabalha porque se o dinheiro vem, o dinheiro vai. Você não consegue juntar, porque dinheiro para você, na sua cabeça, vira sinônimo de algo ruim, não de algo bom. Aí será que eu mereço isso aqui? Por conta dessas crenças que foram ali injetadas. Por repetição. Repetição. Você vai escutando seu pai falando isso todo dia. Quantas vezes sua mãe... Menino, vai lavar a mão, porque você pegou no dinheiro. O dinheiro é sujo. É verdade. Então, assim, para uma criança entender que o dinheiro é sujo, é complicado. Ela vem com outro sentido. E aquilo, eu nunca... A gente não tem... a gente, como pais, né? Não tivemos muitas coisas dos nossos pais, porque eles não tinham como dar. O que a gente faz? Dá tudo para os nossos filhos sem explicar valor. Então, para eles, tudo é mais fácil. O tênis é mais fácil, a roupa é mais fácil, sair é mais fácil. Eles não entendem isso. Nós passamos por uma dificuldade e a gente acabou estragando nossos filhos. A gente precisa consertar isso. Porque senão eles vão ser adultos frustrados. E assim, eu falo isso porque eu errei com meus filhos. Hoje a gente precisa dar uma entornada. Sim. Cauê, qual é a ideia dele de ter ido para a Austrália? Apanhar. Pai, eu tô indo para lá para amadurecer como ser humano. Eu tô indo para lá para passar por perrengue, para ter a dificuldade, para ter que ganhar meu dinheiro. E eu falei, ótimo, faça isso antes de casar. Porque se você casa desse jeito, a chance do casamento estragar é muito grande. Sim. Que nem o Alan falou no começo, a falta de dinheiro acaba com os casamentos. É aquela questão, né? A fome entra por uma porta, o amor vem embora por outra. Então o marido, a sociedade que a gente vive, o marido ele tem que ser o mantenedor de casa. Ah, mas a minha mulher quer trabalhar. Não tem problema nenhum. Mas quando ela virar para você falar assim, amor, para mim já deu. Você tem que falar, deixa comigo. Você precisa, como homem, dar essa opção para ela. Eu quero trabalhar por uma questão ou outra. A Silvana, ela teve o privilégio, nós decidimos no começo, de criar nossos filhos. E ela pôde ver tudo, ela pôde acompanhar tudo, tanto que a ligação com ela e eles é muito maior. Hoje, eles criados, ela optou, eu quero voltar a fazer alguma coisa. O que você quer fazer? E a gente está ajudando ela a se encontrar. Por quê? Ela passou por uma fase na vida que agora ela quer fazer dinheiro. Por necessidade, graças a Deus, não. Mas por se sentir útil. Sim, sim. Então, eu tô achando maravilhoso porque ela vai para a internet e assiste um vídeo, assiste outro, faz uma coisa e fala, nossa, olha como ela está se desenvolvendo. Nem ela percebeu que seria tão fácil assim. Então, nós maridos, nosso papel é dar suporte para essas mulheres. Para elas serem o que elas quiserem ser. E aí, meu irmão,
Se a gente vai ter que trabalhar 10, 12, 15 por um tempo, a gente vai ter que fazer. Para que Deus, então, no momento certo, equalize as coisas. Deus, ele é um Deus bom. A gente tem que entender isso. A gente vai passar por fases, a gente sempre brinca, né? Crente é assim, uma hora está em cima, outra hora está embaixo, e está tudo bem. Porque se a gente não tiver essa gangorra, a gente não valoriza. Exato. Alguém que tem tudo muito bom acha que aquilo é o normal, e não é o normal de ninguém. Então, quando a gente passa por dificuldade, a gente entende que ela vai passar também. E a gente joga lá em cima. São os processos da vida. E tá tudo certo. Eu gosto dessa área de finanças porque eu vejo que ela dá base para tudo, né? Quando você fala de igreja e comunidade. Os irmãos que ganham mais e têm um coração bondoso, eles entendem que boa parte daquilo que eles ganharam não é deles. Sim. Vai ser usado em algum lugar. E a igreja, quando eu era adolescente, eu sempre aprendi assim, a dizimar e ofertar. Então, eu sempre ofertei e dizimei com o maior prazer do mundo, mesmo não tendo muito dinheiro. Então, você oferta dentro daquilo que você tem. E quando Deus ele fez um milagre, né, de nos dar onde a gente mora hoje, a empresa que a gente tem, eu nunca questionei a Deus, mas eu perguntei assim, Senhor, eu estou meio com medo, porque estava vindo tão... Falei assim, mas por quê? Porque você plantou. Exato. Então, entenda que tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Seja bom ou seja ruim. E assim, não é igreja, é universal. É um princípio É eterno. Universal. Vocês já leram Pai Rico, Pai Pobre? Eu Sim, li. eu já li. Então, vocês lembram? Toda vez que ele ajudava a igreja sem qualquer tipo de intenção, Sim. ele era abençoado. Quando ele ajudava com a intenção de fazer um bom negócio, aí não funcionava. Exato. Então, assim, é para quem é crente e para quem não é. São princípios, né? Princípios eternos. Exatamente. Independente se você professa uma fé, se você serve a Deus ou não. Há milhares de pessoas que vivem bem financeiramente, são bem-sucedidos, Aham. que nem conhecem, nem servem a Deus. Exato. Mas por quê? Mas caminham sob princípios. Esses Exatamente. princípios financeiros da lei da semeadura funcionam em qualquer ambiente. Total. Em qualquer ambiente mesmo. Qualquer ambiente. E quando você falar de igreja, como é bom você poder mudar a vida dos casais, sabe? Eu tive a oportunidade de sentar com um casal que estava prestes a se casar. E aí eu fiz esse questionamento, né? Onde vocês vão morar? E eles moravam em cima do dique. A gente vai alugar um barraquinho em cima do dique e vai morar em cima do dique. Tá, mas os teus filhos vão estudar onde? Possivelmente nos colégios estadual Próximo. aqui próximo, tudo. E aí eu, conversando com um homem, né? Eu virei para a esposa, futura esposa, e perguntei, é isso que você quer para os seus filhos? É aí que você quer morar? E ela falou não. Ele olhou para ela assim e falou que foi assim, não. E aí naquela hora eu senti que ela era o gancho. Sim. E aí eu conversei com ela, aí conversei com eles, né? Falei, ó, tem como vocês fazerem, já foi procurar Minha Casa Minha Vida, já viu aqui, não tem como fazer uma renda extra, o que vocês sabem fazer? A gente sabe fazer hambúrguer, sabe fazer pastel. Dá para fazer fim de semana, depois do trabalho? Não, dá sim, pode deixar com a gente. E eu senti eles saindo em outras pessoas dali. Resumo da ópera, eles iam casar, isso era agosto ou setembro, iam casar no final do ano, por isso que eu estava preocupado. Falei, não estou vendo nada, vamos casar no final do ano. Eles postergaram um ano o casamento e hoje eles moram no apartamento deles que eles compraram ali nos Tambores, na divisa. Legal. Que legal. Então você vê que uma conversa de mesa, ela pode transformar a vida de alguém porque muda a mentalidade. Exatamente. E foi tudo assim, é lógico, eles colocaram a mão, mas Deus abençoou assim, de uma maneira sobrenatural. Eles deram o passo, né? Eles deram um passo importantíssimo, deram também um espaço de um tempo necessário para prosseguir dentro do processo que precisavam. E aí, quando você deu esse exemplo do casal, quando chega um casal no ambiente da igreja em si, para tirar alguma dúvida ou, enfim, aconselhamento, fazer um aconselhamento, você procura, eu já entendi que você procura ouvir os dois lados, né? Mas sempre tem alguma coisinha que fica ali, ou as pessoas sempre se abrem, tem alguma coisa que um fala mais, outro fala menos. Como é que funciona, assim, geralmente? O interessante é que, no início, eu que puxava o pessoal. Acabava o culto e falava, tem como a gente bater um papinho? Sim. E aí esse papinho era interessante, que eu até dispensava o meu diácono. Eu falava, eu tô com a chave, pode ir embora. Porque as conversas demoravam 1h30, 2 horas. Eu não tinha pressa, eu precisava entender. Então, depois de entendido, porque às vezes era problema com mãe. Aí você vai ver a ferida da mãe, que a mãe não tratava bem. Aí você explica, mas como que era a sua avó? Minha avó também era grossa com a minha mãe.
Aí você entende? Ela só replicou o que ela aprendeu. É. O jeito de amar que ela te amou foi o que a mãe dela ensinou para ela. E aí você percebe um perdão ali. E assim, se você brigar com seu pai e com a sua mãe, a sua vida financeira é complicada, é afetada. Você precisa ter a bênção do seu pai e da sua mãe sobre a sua vida financeira. Independente se seu pai é bêbado. Ah, mas meu pai é bêbado. Ele te ensinou a não beber. Hoje você não bebe porque você viu que a bebida estraga. Então, de uma certa maneira, ele te ensinou, fazendo bem ou fazendo errado. Você Sim. aprendeu com ele. E a gente sempre brinca assim, né, no curso. Existe algo que seus pais lhe deram que você nunca vai pagar, que é a vida. Por mais que eles tenham errado, se não fosse eles, você não estaria aqui. E é interessante. Me diz uma característica tua, Alan. Persistente, talvez. Persistente? Quem é persistente? Teu pai ou tua mãe? Minha mãe. Você percebe? Eu Sim. não sou persistente porque eu sou persistente. Sou persistente porque eu São irei. características que É. herdamos. É 50% de cada. Até aquilo que você acha que não é bom. Porque a gente brinca assim, existe a luz e a sombra. Então, eu sou um cara proativo, eu sou um cara que vai. Tudo bem, essa é a parte boa. Qual é a parte ruim? Às vezes eu sou grosso. Às vezes eu não respeito espaço. Então tem um lado bom e tem um lado ruim. A gente tem que valorizar a luz e tentar conviver com sombra. Tudo vai ter... mas ele é tão devagar. Poxa, mas ele é um cara que escuta. Ele é um cara que te acompanha. Então tudo tem um lado bom e um lado ruim. Sim. O problema é que a gente tem uma tendência natural... A dar ênfase ao lado ruim. Principalmente no casamento. E isso a gente precisa tomar muito cuidado. O casamento, ele precisa de uma renovação constante. Hoje eu tô... Dia 1º de julho, faço 30 anos de casado. E hoje a gente vive a melhor época do casamento. Pessoas maduras, pessoas que... O nosso divertimento é sentar no sofá, um mexendo no pé do outro. Isso para nós, assim, é o êxtase da vida. Não precisa estar numa praia, não precisa estar num outro lugar. Hoje a gente se basta. Só que isso foi uma construção. Sim. A gente brinca, eu fui líder de uma cidade, teve um ensaio que eu cheguei na minha casa, minha esposa que me perdoe, as minhas roupas estavam no quintal. Tipo assim, aqui já não entra mais. E a gente foi amadurecendo, fui tratando, fui me corrigindo, fui consertando, fui entendendo ela, né? Minha esposa era muito consumista. Então, como a maioria das esposas, e ela tinha 40 pares de sapato, o guarda-roupa era assim, você abria e empurrava as roupas e fechava, não cabia. E eu achava ruim isso, né? E no meio do estudo de finanças, eu percebi que ela foi criada pela tia, aos 6 anos a mãe morreu, então ela nunca teve nada que era dela. Então, quando ela se casou e teve a possibilidade de comprar, ela queria comprar tudo que ela não pôde comprar na infância nem na juventude. Então, nós precisamos entender de onde vem a raiz do problema financeiro. Exato. Às vezes o problema não é nem finanças, de fato. Eu vi o pastor Tiago Brunet falando uma vez sobre isso. Que ele, na época, quando ele era criança, ele não tinha a possibilidade, os pais dele não tinham a possibilidade de comprar um tênis que ele queria e tal. E aí, quando ele cresceu, a primeira coisa que ele foi fazer, e cresceu e financeiramente tinha bala na agulha, que nem dizem por aí, ele foi lá e comprou o tênis que ele tinha sonhado. Aí ele conta um pouco sobre a mentalidade, a escassez, enfim, isso influencia de alguma maneira no que a gente faz hoje. Então, já percebi que às vezes os problemas não são nem financeiros, né? E aí tá explicado lá, porque você fala que eu tenho paladar de criança, não é? Paladar infantil. Ele fala que eu tenho paladar infantil. Aí uma vez, não sei se eu já falei para ele, mas já falei para algumas pessoas. Então, a resposta está exatamente nisso. Quando você tem algum tipo de escassez na tua infância, quando você tem a possibilidade, você começa a querer fazer aquilo que você não podia fazer quando você não tinha. Mas o legal é que você faz isso inconsciente. Inconsciente. Hoje não mais, mas até então eu passei a ter consciência. Hoje até falo sobre isso em algumas rodas de conversa. Eles brincam comigo, não tem paladar infantil, ele gosta de comer comida de criança, não sei o quê. Eu falei, pois é, porque eu não conseguia comer quando era criança, agora eu quero comer. Quero comer a bolacha, quero comer o Danone. Então tem a ver com isso, é uma verdade. Na verdade, a gente faz um processo no meio do curso, que é o processo de perdão. E, às vezes a gente carrega mágoas do pai e da mãe. Por exemplo, eu sempre critiquei a minha vida financeira, a minha mãe. Uma coisa meio inconsciente, porque no meu primeiro emprego, eu torrava tanto dinheiro que a minha mãe dava o dinheiro da condição para ir trabalhar. Além de eu não ajudar em casa, eu ainda pegava o dinheiro dela para ir trabalhar. Então, dentro de mim, isso me prejudicava financeiramente. Então, a gente faz todo um processo onde você escreve
para os pais e você os perdoa. E parece que não, isso muda a tua cabeça. É que a gente chama de PNL, né? Programação Neurolinguística. Sim. Ela vai e vira uma chave. Primeiro eu tenho que trazer ao consciente, trago ao consciente, eu perdoo e ali é mudado. Sim. Você tem que reforçar tudo, né? Porque o problema nosso a gente tem muito acesso à informação. E a gente, às vezes, julga nossos pais inferiores a nós em questão de conhecimento. É uma coisa que é inconsciente nosso. Então, desse jeito, a gente não consegue ouvir conselhos. Isso é muito ruim. Aí eu aprendi que quando a gente está perante os pais, a gente tem que se colocar no lugar de filho. Se ele quiser dar conselho, por mais assim, escute. Aparentemente simples, né? Para um momento. Sim. Mas Respeite, escute. Mesmo que você não vá fazer, honre a seu pai. Escute o que ele está falando, dê uma posição ou outra, mas honre ele. É uma questão de honra. Sim, até porque a gente precisa levar em consideração que o tipo de acesso e conhecimento que eles tinham na época não é o que nós temos hoje. Diferente, É diferente, então a gente precisa levar em consideração isso e, baseado no mandamento, honrá-los para que essas portas, vamos dizer assim, elas não sejam fechadas no mundo espiritual, né? Porque isso é espiritual. É espiritual. Isso não tem nada a ver com o carnal, com o tanto de conhecimento, com a tua formação, não. Isso é um Sim. princípio espiritual, observado como o princípio da lei da semeadura vai funcionar ou não se você observar. Exatamente. Não é isso? E se é assim, que nem a gente falou no começo, os seus pais ele têm responsabilidade sobre as suas finanças. Vocês precisam pedir a bênção deles. É a questão de honra. E é ruim a gente falar assim, às vezes as pessoas não vão entender, mas faça. Uhum. A gente brinca, mas não concordo, não tem problema, só faz. Uhum. E vê se dá certo. Vai te fazer algum problema, vai te custar alguma coisa? Não vai, então faz. E aí eu tenho provado hoje, eu vi um relacionamento com meu pai muito melhor do que há 5, 10 anos atrás. Sim. Hoje eu entendo o homem que meu pai é por tê-lo honrado. Antes não, meu pai dá um conselho, outro não entende direito, ele não sabe o que está falando. E na verdade ele sabe. Porque assim, sabedoria deles é de anos de vivência. Então eles conseguem olhar para alguém e saber se alguém é honesto ou não. Se alguém serve para andar com você ou não. Se alguém tem uma segunda intenção ao buscar a sua amizade. A sua mãe nunca erra nas suas amizades. Cuidado com esse menino aí. Não erra. Por quê? Ela não errava naquele tempo e erra agora. Não erra. Então a gente precisa honrar pai e mãe. Muita gente tem finança travada por esquecer de honrar pai e mãe. Além da promessa bíblica de viver mais. Exatamente. Poxa, Isso eu vou te falar, eu já identifiquei aqui vai mandar partes carta? da minha vida, assim. Não, eu falo porque eu já olhando assim para os meus pais, para o meu pai em si, eu já vivi, assim, familiarmente falando, em tempos de escassez e em tempos de abundância, né? E aí eu já identifiquei algumas coisas assim que eu aprendi, né, de certa forma, com o momento, com os meus pais, e coisas que eu deveria ter feito diferente também. Exatamente, né? mas é a repetição. O bom disso, Felipe, é que assim, primeira coisa, você trouxe a consciência. Segunda, você tem que repetir aquilo para que ele mude a tua programação mental. A gente cria a crença de duas maneiras. Um forte impacto emocional ou repetição. Trauma, né? São os dois jeitos. Se eu perguntar para vocês, o que vocês comeram, hoje é terça, o que vocês comeram quinta-feira retrasada? Nem ideia. Não me lembro. Nem ideia, né? Atentado terrorista de 11 de setembro dos Estados Unidos, onde você estava? Eu estava na escola, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava em casa. E com quem você estava? Eu estava numa aula de artes. Eu já estava, Na escola. eu estava casado, estava em casa com a minha esposa logo cedo, quando nós recebemos as primeiras notícias. Isso tem mais de 24 anos. É, Então você percebe que o forte impacto emocional, é ele verdade. grava. Poder de gravar, de registrar. O Cláudio Duarte, por que você consegue lembrar do que ele fala? Porque ele conta uma piada e traz uma informação. Isso. Nós temos dois lados, o lado emocional e o lado de dados. Quando você cria informação nos dois lados, ela é gravada com mais força. Quando você dá muita informação que é só dado, fica gravado, mas não da mesma forma. Coloque emoção. Isso vai ficar gravado de uma maneira. Então, às vezes, quando seu pai brigou com você na infância, e isso é muito complexo, dependendo do que aconteceu, isso te causa um trauma que você não percebe. Então, às vezes, o pessoal vai no psicólogo, né? O psicólogo vai contando, você vai ver, é um negócio que aconteceu contigo quando você era pequeno.
Só para lembrar, nós estamos falando de finanças, hein? Exatamente. Então, mas Como é você vê que o problema... É complexo, tem uma complexo. raiz, tem um histórico, tem um contexto para a pessoa chegar, de repente, nesse cenário que ela está da vida dela financeiramente, tem todo um contexto, tem toda uma raiz. E foi estudando que a gente descobriu isso. Quando o nosso curso é o método FP, então a gente divide em 3 partes. A primeira coisa, eu falo de dívida, que é para a pessoa dar uma respirada e falar, tem uma solução. Depois eu trato da mente dela. Porque se eu não mudar a mente, não adianta. Você já viu assim, a pessoa ganhou na loto, ganhou na Sena, ganhou 50 milhões. Em 5 anos ela está pobre de novo. Tudo. Você pega um empresário, quebrou, feio. Daqui a 2 anos ele está com uma empresa aberta de novo. É mentalidade, não tem nada a ver com dinheiro. Eu tenho esse exemplo em casa. Você percebe? Então, a gente precisa entender isso. Se a gente não entender o jogo, não tem como sair. E na última parte a gente fala sobre empreendedorismo, que eu acho que é o que vai virar o país. Quanto mais empresários a gente tiver, mais... Você vê os Estados Unidos. Os Estados Unidos é capitalista e ele dá oportunidade para quem quer trabalhar. Sim. Você quer trabalhar, você quer fazer um negócio, a gente te dá oportunidade. Por isso que é um país que cresce, né? O Trump, ele entra, todo mundo tem o seu lado ruim e bom, mas o Trump vai dar uma erguida financeira nos Estados Unidos. Já deu. Sim, sem dúvida. Eu estava conversando com um amigo agora há pouco, vindo para cá, ele vive lá, ele é nativo, e isso ele já falou, na conversa vindo para cá, ele falou, não, já mudou, a questão da economia, a questão do trabalho. É lógico que ele apontou os pontos que ele não agrada a ele, também não me agrada. A política é muito rígida sobre a imigração, né? Tem pessoas que estão lá há 25 anos produzindo, pagando seus impostos, apesar do status, né? A questão do status que está lá agora, mas tem uma história já no país e eles não estão olhando para isso. Então, mas a respeito do ponto da economia já mudou bastante. Mudou e vai mudar bastante. Em 4 anos ele vai fazer muita coisa e a gente entende que Estados Unidos mudando, o mundo muda. Sim. Eles conseguem afetar o mundo inteiro. Inclusive a gente vai ser afetado de jeito ou de outro. Espero que para o bem. É que o problema é que a gente tem mais 2 anos aí de governo meio complexo, porque o Trump não gosta do Lula. Isso vai nos prejudicar. E isso que é complicado. São visões de mundo diferentes, né? Sobre economia, sobre política. Né? Então, com certeza vai ter bastante choques aí nesses últimos... É 1 ano e meio para se segurar. 2 anos aí. Para se segurar. Falando ainda um pouco sobre finanças no casamento, né? Que é um assunto que me interessa muito. Sim. Me interessa muito. Eu costumo dizer para minha esposa, em dados momentos, olha, a gente está vivendo muito acima daquilo que a gente pode, né? Digamos assim. Qual que é o limite? Como é que funciona essa porcentagem? Tenho a questão do investimento, que é importante fazer. Inclusive, o brasileiro é é o povo que menos talvez invista em alguns... Nos Estados Unidos, por exemplo, o investimento sobre isso, né? outra conversa. Mas o legal né? é que a gente fez um balanço aí. Isso. O que acontece? O brasileiro ele era conhecido por ter poupança. Só que a poupança não acompanha nem a inflação. Então a gente tem qualquer investimento, 100% um CDB que 100% do CDI. Vai te dar ali acima da poupança. Hoje a gente teve uma inversão de balança. O pessoal saiu da poupança numa velocidade tão grande nos últimos 3 anos, está todo mundo fazendo renda fixa no CDB. É fixo, você não vai perder dinheiro. Fixo é aquilo que sempre vai crescer. O variável você pode para cima ou para baixo. Mas o brasileiro já aprendeu a sair muito graças a Natália Cury, essa galera que começa, o Primo Rico. Então começa, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, deixa eu ver o que é isso, deixa eu ver o que é aquilo. O meu amigo está fazendo, vou fazer também. Isso ajuda. Eles democratizaram a informação. Exatamente, essa é a palavra, democratizar a informação. Investir para o brasileiro é algo assim, não. Isso aí é para Wall Street, não é para gente, é coisa de filme. E não, qualquer um pode comprar uma ação aí, um fundo imobiliário por R$100. Sim. Sobre o casamento, como é que funciona? Primeira coisa, participa a tua esposa das finanças de casa. Então, uma vez por mês, senta com ela e alinha como estão as coisas. Sim. Segunda coisa, invista em você primeiro. Defina com ela, depois de colocar na mesa, amor, quanto a gente vai investir por mês? Mas vamos começar com 200. É o se pagar, né? Exatamente. 500, 1.000, o que a gente vai fazer, amor? Não, vamos começar com 200. Então, isso é importante. Porque assim, vou comer uma pizza. Tem dinheiro para comprar pizza? Então vamos pedir. Não tem dinheiro? Então não vamos.
A gente vive com o que sobra. É. Então, se você se paga primeiro, você se previne de gastar esse dinheiro capital no final do mês. Esse é o grande truque. É você pagar primeiro. Ideal, 10%. O ideal seria se a gente pudesse investir 10% do que a gente ganha. Ah, Sandro, mas a gente não vai viver só de esperar o futuro de maneira alguma. A gente não consegue. Então, qual que é a ideia? Que a gente explica, né? Viaje com a família pelo menos uma vez por ano. Nem que você pague essa viagem em 12 meses parcelado. Ah, Sandro, como a gente fazer? Vamos para o Nordeste. Quando? Em julho do ano que vem. Então, a gente já vai dar um jeito de procurar como eu vou parcelar isso para, na viagem, eu já quitado. Sim. E a viagem, na verdade, ela se torna uma espécie de recompensa emocional, não é isso? E aí você trabalha nos filhos, trabalha na esposa, fala assim, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai economizar. Como assim? Sabe a luzinha que você deixa acesa no quarto? Diminui ela, Sim. que vai diminuir a conta de luz. Sabe o banho de 20 minutos? Vamos diminuir para 10. Então você começa a reeducar toda a casa em prol da viagem. Só que assim, depois que isso vira hábito, não precisa mais viajar. Todo mundo toma banho mais curto, todo mundo cuida da luz, todo mundo economiza dinheiro. Ah, vamos fazer pizza? Não dá pra gente fazer uma noite de cachorro quente? Dá. Sim. O importante é a gente estar sentado na mesa. Então você troca a pizza por um cachorro quente que todo mundo vai fazer, vai criar um laço afetivo que eles vão lembrar disso depois. Então, você vê, o equilíbrio financeiro ele vai ajudar em vários pontos. E, na verdade, do jeito que você fala, na minha interpretação é você, na verdade, mudar uma lógica. A lógica da pessoa que corria atrás e agora passa a tomar a rédea da situação. Exatamente. E aí controlar, financeiramente falando, a sua vida. Sim. Na verdade, ela era controlada, agora ela passa a controlar. Talvez todo esse esforço de trocar pizza pelo, talvez, o cachorro-quente, deixar de viajar depois de um tempo, daqui a pouco possa ser que volte a acontecer novamente, porque você passou a ter controle dessas coisas. Sim. Você vai optar a fazer o que você quer. Então, é inverter a lógica, né, da situação para passar a ter controle financeiramente falando, né? A gente está chegando ao fim do nosso cast, né? E eu queria ainda brevemente ouvir o Sandro falar a respeito de como você acredita que essa temática, o que você tem feito é relevante no meio que você está inserido, no meio da comunidade de fé, das pessoas que te procuram a sua empresa. Como você enxerga a relevância disso? Como isso é importante para você? Eu acredito que nós somos fruto do meio, né? Os estudos dizem que você é a média das 5 pessoas que você mais tem convívio. Então, conforme a gente vai afetando essas pessoas, eu tenho mais chance de ter pessoas que vão puxar o pessoal para o nível de cima. Então, quando você começa a ver assim, aquele fulano andava comigo, era endividado, agora está viajando. Aquele era gastão, agora é mais econômico. Então, você começa a ser afetado. Então, isso faz com que com a comunidade como um todo, ela mude. Sim. A gente tem um exemplo ali do Jockey Club, né? Nós tivemos, assim, um empenho missionário. A gente sustentava, na época, um missionário com $2.000. Só a nossa igreja. E é uma igreja de periferia. Então, o pastor teve essa visão, a igreja abraçou, e eu percebi que as bicicletas que ficavam nos corredores se transformaram em motos, se transformaram em carros. Porque, além da semeadura, o pessoal tinha um compromisso de se controlar. Então, quando a gente não sustentava a base do missionário, aquele carnezinho que eu tinha que pagar, agora é um dinheiro que sobra. Então, o pessoal começa a melhorar de vida porque aprendeu a se controlar, porque eu não posso gastar tudo, eu tenho uma responsabilidade e não é qualquer uma, é com o missionário que está lá do outro lado. Então você percebe que a comunidade toda é afetada. Então isso é muito bom, sabe? Você poder dividir a tua menor vitória. Eu aprendi a fazer isso aqui, eu consegui controlar uma situação que... Sério? Sério. Isso vai mudar a cabeça do outro. Sim. Se você pode, eu também... A gente cresceu junto. Se você pode, por que eu não posso? Sensacional. É o exemplo, né? Sensacional. Tem um exemplo do meu lado aqui, eu cresço junto, a gente cresce junto. A gente modela pessoas. Modela. A gente modela pessoas. E aí a gente precisa observar essas pessoas para que a gente consiga modelá-las, né? E você estava falando sobre isso aí, dando o exemplo da igreja, do contexto igreja, de missões ali, do grupo de pessoas que foram impactadas. Eles foram levados pela atmosfera criada
que era um objetivo comum, geral no caso, mas quando esse objetivo já não precisava mais ser alcançado, as pessoas foram educadas por conta do ambiente que foi proporcionado e criado. Isso é poderoso, né? São ambientes, nós temos falado sobre isso, principalmente lá no trabalho, temos falado sobre isso, né? De mudar ambientes. Exatamente. Né? Mudar ambientes afeta não só o ambiente, mas todos que estão inseridos nesse ambiente. Foi o que aconteceu lá. Cara, isso é poderoso. Para mim foi uma lição assim poderosa ouvir sobre isso, né? Mais uma temática relevante aqui no Carralcast. E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado já está sendo impactado com essas informações. E é claro que só foi uma conversa aí de aproximadamente 1 hora e 10 minutos. Mas imagine um tempo com mais qualidade sobre isso. Com certeza nós teremos outros momentos como esse aí, né, Felipe? Sim, com certeza. Né? Um assunto de extrema importância de maneira geral, né? Não só no âmbito da igreja, mas para os casais, né? Para quem está começando agora na vida financeira, que está começando a estudar, trabalha, enfim. É de extrema importância falar sobre isso. E eu já percebi e vi, na verdade, que não se trata só de dinheiro, né? Se trata muito mais de mentalidade do que do dinheiro, papel, que a gente costuma dizer. Exatamente. E posso contar um último testemunho? Claro. Eu tinha acabado de sair de um curso, onde o cara tinha dado a seguinte lição pra gente. Fui com meu filho no shopping, ele pediu um tênis de R$800. Se o teu filho te pedir um tênis de R$800, dependendo da idade dele, você vai falar assim, filho, isso não dá pra gente. E isso você cria um bloqueio na cabeça do seu filho de que tênis caro não é para ele. E isso é complicado. Sim. E esse palestrante, ele explicou assim, não, tudo bem, o que a gente vai fazer para comprar esse tênis? Aí o menino olhou assim, como assim? O que a gente vai fazer? Você quer um tênis, a gente precisa dar um jeito de comprar. E aí eu voltei para casa e falei, nossa, que coisa. Aí meu filho de 14 anos vira para mim e fala, pai, eu quero uma moto elétrica. Meio. Todo mundo tinha. Aí na hora, eu falei, como que a gente vai comprar essa moto? Ele falou assim, como assim, pai? Eu posso te ajudar a comprar a moto toda, não vamos. O que você vai fazer? Pai, meus amigos têm tudo iPhone. Então, eles trocam todo ano, eu posso comprar desse mais barato e vender por outro mais caro. Eu falei, não, é uma boa. Resumo da ópera, comprei uma moto de R$3.600. Com 14 anos. Então você percebe a mudança de chave que primeiro houve em mim e depois eu coloquei nele. Então não é só por nós, é por quem nos cerca. Sim, uma lição preciosa que vai valer para a vida inteira. Né? E vai valer para a vida inteira. Maravilha. Que podcast maravilhoso, né? Foi com certeza sair daqui impactado e mais cheio ainda de conteúdo em relação a finanças. E a gente aprende, né? A gente está aqui, mas a gente está aprendendo. Obviamente, a gente está absorvendo todo esse conhecimento também, e eu tenho certeza que você aí também está absorvendo. Mas para a gente finalizar o nosso Carral dessa noite, Sandro, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência, aquela mensagem que pode virar chave agora. Tá, ótimo. Você que está passando por um problema financeiro, há esperança, há sempre um jeito. Não desista. Eu sei que às vezes eu já passei por isso, você não consegue dormir, você pode até ter pensado em tirar a vida, mas entenda assim, todo mundo pode te ajudar. Procure ajuda como eu procurei. Se quiser, aqui nos comentários, coloca alguma coisa que a gente vai ter o maior prazer. Eu já tomei café com várias pessoas que estavam com problema e a nosso chamado é esse, é ajudar. Então, se você está passando por esse problema, entenda, é um aprendizado para você ajudar outras pessoas como aconteceu comigo, tá bom? Deus ele vai te ajudar. Amém, glória a Deus. E a gente vai deixar aqui também, na descrição do vídeo, o contato do Sandro, da sua empresa, inclusive. Tem um curso, né? Isso. Tem um curso que ele ministra, que inclusive já tem interesse em participar, né? Em fazer. E é isso, gente. Continue, como nós sempre falamos aqui, continue sendo influência onde Deus te colocar. Não importa se você é da área de finanças, se você é advogado, se você é empresário de futebol, como nós já recebemos aqui, não importa. Se você é empresário, seja influência através da sua fé, que eu tenho certeza que você vai glorificar a Deus e o reino vai se tornar vai ser cada vez mais expandido. E Deus vai ser glorificado, né, Alan? Amém, sem dúvida nenhuma. Sandro, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma alegria revê-lo,
né? Caminhamos por tanto tempo juntos e Deus nos proporcionou através de uma irmã em comum, Andréia. Um beijão para você, para a família, para o Fábio, né? Esse contato. E eu tenho certeza que você foi abençoado aí do outro lado, assim como eu e o Felipe. O Vitor que está ali também participando aqui foi abençoado também. E a proposta do Carral é exatamente essa: trazer pessoas que têm sido relevantes no meio da sociedade para te influenciar, para que você seja uma potência na mão de Deus aonde você está. Que Deus te abençoe, um grande abraço, um beijo no seu coração. Não se esqueça de compartilhar, seguir nossas redes sociais, como o Felipe já falou, e até o próximo Carral. Beijão. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, tchau, gente.